Olá pessoal! Neste vídeo veremos algumas versões de como morreram os apóstolos do nosso Salvador. Assistam até o final, e não se esqueçam de deixar seu like, e compartilhem, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Talvez vocês já tenham se perguntado como morreram os apóstolos, pois estas informações não constam nas Escrituras. Por isso, os dados aqui apresentados podem ser considerados incertos, pois alguns se baseiam em tradições, e outros em escritos considerados apócrifos. Mas certamente muitos morreram simplesmente por pregarem o verdadeiro Evangelho, genuíno e incorruptível. Neste vídeo iremos conferir a lista dos apóstolos consistentes às tradições inerentes às suas mortes. Apóstolo Pedro. O livro de João, capítulo 21, versículo 18, sugere que Pedro morreu na cruz. Segundo uma informação, sua morte aconteceu no tempo do imperador Nero, por volta do ano 64. A tradição posterior diz que os romanos crucificaram Pedro de cabeça para baixo, pois o apóstolo teria pedido para não ser comparado com Cristo. Uma outra tradição diz que no período que devia ser crucificado, ele encontrou às portas de Roma o próprio Messias, que lhe perguntou onde iria. Isso aconteceu enquanto Pedro estava fugindo de Roma para evitar a morte. Este encontro teria mudado a sua decisão, fazendo com que ele voltasse para Roma. Apóstolo André. Após a ressurreição do Messias, foi para a terra dos canibais, que hoje são os países que deram origem à antiga União Soviética. Os cristãos daquela região atestam que ele foi o primeiro a levar o evangelho para lá. Ele também evangelizou na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, e na Grécia, onde foi martirizado. É considerado o fundador da Igreja Bizâncio, Constantinopla, e atualmente Istambul, motivo pelo qual é considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. A tradição do martírio desse apóstolo está ligada à cruz de Santo André em forma de X, presente na bandeira da Escócia. Portanto, segundo a tradição, ele teria sido crucificado numa cruz em forma de X. Apóstolo Tiago. O irmão de João, também chamado de Tiago Maior, foi um dos primeiros discípulos do nosso Salvador. Como conta no livro de Atos capítulo 12, versículo 1, ele foi martirizado em Jerusalém por causa da perseguição do imperador Herodes Agripa. Por volta do ano 40 depois de Cristo, em Jerusalém, Tiago teve um papel importante na comunidade. Na Espanha ele é conhecido como Santiago, e uma tradição diz que ele, depois da ressurreição de Cristo, foi anunciar o Evangelho naquele país. Além disso, conta-se que após ser decapitado, os seus restos mortais apareceram milagrosamente na Espanha, onde está o seu túmulo. Apóstolo João. De todos os 12 apóstolos, João tornou-se o mais destacado teólogo. Tinha um enorme afeto pelo Salvador. Segundo algumas interpretações, era o apóstolo que o mestre mais amava. Era o líder da igreja na região da cidade de Éfeso. E disse que tinha Maria, a mãe de Jesus, na sua casa, e que cuidava dela. Durante a perseguição do imperador romano Domiciano, nos meados da década de 90, depois de Cristo, ele foi exilado na ilha de Patmos.
Foi ali, segundo se crê, que ele tinha escrito o último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Uma tradição latina muito antiga informa que ele escapou de se queimar, depois de ter sido jogado em um caldeirão de óleo fervente. Isso teria acontecido na cidade de Roma. Morreu de morte natural em Éfeso, no ano 103 d.C., quando tinha 94 anos. Contudo, conta-se que sua tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar uma igreja. Apóstolo Felipe. O livro de Atos dos Apóstolos afirma que ele se encarregou da evangelização de Samaria e de Cesareia. Ele era casado e tinha filhos. A respeito de sua morte, pouco se sabe. Alguns dizem que morreu crucificado, mas outras tradições afirmam que ele morreu de causas naturais. Apóstolo Bartolomeu. A tradição diz que foi um grande missionário, e que teria chegado até a Índia. Quanto à sua morte, conta-se que foi martirizado, tendo sido tirada a sua pele, e depois decapitado, provavelmente na Síria. Apóstolo Tomé, também chamado de Tomás, é o apóstolo que não acreditou na ressurreição de Cristo. Ele teria evangelizado na Síria e na Pérsia, mas sobretudo na Índia, onde teria sido martirizado. Foi provavelmente o mais ativo dos apóstolos. Os cristãos indianos o chamavam de Martola, uma denominação muito antiga, dentro do cristianismo. Ele foi morto em Milakori, na Índia, por lanças atiradas, por 4 soldados. O motivo teria sido por ele não ter acreditado em Cristo. Apóstolo Mateus. O coletor de impostos e escritor de um dos evangelhos, ministrou na Pérsia, atual Irã, e na Etiópia. Um dos mais antigos comentários diz que ele não foi martirizado, enquanto outros diz que ele foi apunhalado até a morte na Etiópia. Apóstolo Tiago Menor. É o autor de uma das cartas católicas que tem o seu nome. Não sabemos quase nada sobre o que levou à sua morte, mas ele teria sido apedrejado em 62 d.C. Apóstolo Judas Tadeu. Diz a tradição que ele se dedicou à pregação do Evangelho na Judéia, Samaria, Mesopotâmia, hoje região do Iraque, e na Pérsia. Teria sido morto a machadadas pelas autoridades persas, e pela multidão instigada por sacerdotes zoroastristas no ano 70 d.C. Apóstolo Simão. Morreu a machadadas como conta a tradição, depois de negar sacrifício ao Deus Sol, juntamente com Judas Tadeu. É o apóstolo associado ao movimento dos revoltosos da Palestina contra o Império Romano. Apóstolo Judas Iscariotes. Traiu Jesus com um beijo, por 30 moedas. A tradição católica conta que após a morte de Cristo, ele se enforcou depois de tentar devolver as moedas aos sacerdotes, mas há contradições sobre sua morte. E outra versão conta que ele se jogou de um penhasco, e teve seu corpo despedaçado. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.